Irmãos, vamos assentar. Irmãos, nós estávamos programados para terminar às 18 horas, mas nós começamos também fora um pouquinho do horário, né? Que horas que começou, Nádia? 4 horas. Então, essa meia hora não vamos pegar de Jeová, não, viu? E a gente está devendo. Não deu nem um dízimo hoje ainda do nosso tempo. Irmãos, Salmo 133, Salmo 133, versículo 1. Eu não vou demorar não, irmãos. Nós já ouvimos aqui uma porção da palavra de Deus, fomos ministrados. Vamos ler esses, até o versículo 3, vamos lá, todo mundo na sua voz? Vamos lá, 1, 2, 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. 6. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Você pode aplaudir? Irmãos, quem é esse Arão, hein? Um bom com sua fé, como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Arão foi um sacerdote escolhido por Deus para, junto com Moisés, levar o povo, tirar o povo da terra do Egito e levar para a terra que manava leite e mel. Irmão, Arão tinha uma importância tão grande no ministério de Moisés. Moisés foi chamado para liderar, mas Arão foi chamado para intercessão, para interceder pelo povo. E um sacerdote Arão, ele tinha uma importância tão grande que uma vez Deus estava irado com o povo dele, Deus começou a matar. Morreu muita gente. Moisés disse: Arão, pega o incensário e vai para o meio do povo. E ele foi lá com o incensário no meio do povo. Quando ele entrou no meio do povo, parou a matança. Olha a importância que esse homem tinha. Então, Deus estava irado, o povo começou a matar. E ele entrou no incensário, no incenso, no meio do povo, e aquele Deus cessou aquilo. Ele parou a matança. Irmãos, eu não sei se você já foi ministrado sobre intercessão, mas se vocês soubessem o poder que tem uma intercessão. Quem já orou por uma situação assim, instantânea, assim, na hora que você viu alguma coisa e viu mudar alguma coisa? Quem já mudou alguma coisa através da oração? Irmãos, na minha rua lá, eu já vi cara puxar a faca do lado da minha casa lá, para ir para cima do cara, e nós orávamos lá, na hora o cara de repente desistir. Irmão, você pode levar uma pessoa na morte por oração. Você pode livrar o seu filho da morte. Sabia que eu e você nós somos resultado da oração de alguém? Nós somos a resposta da oração de alguém? Talvez você está sentado aí respirando porque alguém disse: não mata não, Deus. Sabia disso? Porque alguém pode ter: não mata não. Talvez eu me expresse errado. Deus tem misericórdia, não deixa essa pessoa morrer sem salvação. Irmãos, a oração pode livrar a pessoa da morte. A oração tem um poder tão grande que uma vez um homem chamado Ezequias, Deus disse para Ezequias: diga a Ezequias que ele morrerá e não viverá. Aquele homem começou a orar virado para a parede de Deus. Quando Isaías estava saindo do palácio, eu disse: volta lá, Isaías, e diga a Ezequias que ele não vai morrer mais, mas lhe acrescentarei anos aos seus dias. E diz também que eu vou livrar ele do seu inimigo. Irmão, o homem orou, chorou, e Deus mudou o decreto de morte para a vida. Olha o que uma oração pode fazer. Quem crê no poder da oração? Esse Arão era um intercessor. Não era um homem perfeito, mas Deus o chamou. Teve um momento que muitas pessoas, pastor David, até duvidou do ministério de Arão. Mas vocês estão duvidando que Deus chamou Arão, ou vocês estão achando que eu coloquei ele porque ele é meu irmão? Faz o seguinte, então, já que vocês acham que Deus não chamou ele, pegou os 12
chefe de cada tribo tinha um chefe. Você só faz o seguinte: pega uma vara de todo mundo e marca o nome da sua tribo na vara. E Arão vai colocar o nome da tribo de Levi. Vamos colocar essas varas dentro do tabernáculo e vamos fechar. Amanhã nós vamos abrir a tenda. Se Deus escolheu Arão, Deus vai dar uma resposta. Mas se Deus escolheu vocês, Deus vai dar uma resposta. Irmão, uma vara seca que estava na mão de Arão, quando abriu a tenda, a vara das tribos estava seca, mas a de Arão tinha dado fruto. Brotou. Irmão, uma vara seca, já tinha cortado a água. Ela produziu um fruto. Deus estava falando que Deus tinha chamado Arão. Deus também te chamou, meu irmão. Você é o sacerdote. Porque existem 3 tipos de sacerdote na Bíblia. Mas depois da nova aliança, você é o sacerdote do teu lar. Você é o intercessor do teu lar. Se você não tiver, a sua mulher ora. E não sabe aquele negócio? Pensa, pai, Deus te abençoe. Eu achava que isso era bobeira. Vi os vizinhos fazendo isso, mas a gente costumou o Pai do Senhor, a gente já... Irmãos, mas depois eu entendi o valor disso. Quando você diz para o teu filho: eu te abençoo, você não sabe o poder que tem isso. Sabe por quê? Você é a primeira autoridade que Deus delegou ao seu filho. Sabia que um pastor não é mais autoridade do que você na vida do seu filho? Você sabia disso? Um homem pode ser um cachaceiro. Se um homem bêbado colocar a mão na cabeça do teu filho, e disser: eu te abençoo, Deus abençoa. Você sabia disso? Foi lido aqui hoje: honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Irmão, na boca de um pai e de uma mãe tem poder. Pode ver, quando a mãe fala: não vai, filha, não faz, filha, o filho vai lá e faz. O que acontece, irmão? Boca de mãe é autoridade, pai é autoridade. Olha que diz assim, é como óleo precioso que desce a cabeça, a barba e a orla de Arão. Irmão, existe um óleo sobre a vida de um homem, uma unção de Deus. Eu não sou Arão, mas você é o sacerdote do teu lar. Quando a Bíblia fala o óleo que desce na cabeça, está falando de autoridade. Olha o que diz aqui, vamos colocar aqui. Efésios capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz aqui, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. O marido é o quê? Cabeça. E Deus coloca óleo na cabeça. Amém. Que desce sobre o... Irmão, sabe o que acontece? Muitos homens de Deus, eles recebem uma unção, mas eles não conseguem passar essa unção deles. Quando você não abençoa o teu filho, você não está deixando o óleo descer na barba, na roupa. Quando você é abençoado para abençoar. Talvez você nunca experimentou isso, mas comece a declarar a bênção na vida de pessoas, você vai ver se Deus não vai honrar, porque existe uma unção sobre a nossa vida. Irmão, você acha que você é o que aqui na terra? Você é representante de Deus aqui na terra. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Irmão, quando Deus nos chama para representar, Ele chama mesmo. Vai dizer assim: marido, olha o versículo, 1 Coríntios 11, 3 diz assim: todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, existe, às vezes a gente não sabe o poder, a autoridade. Lógico que nós temos que ter posicionamento também. Irmãos, se um pai, como eu falei aqui, que às vezes não é nem cristão, um pai às vezes que nem teme a Deus, mas lá no norte, às vezes o pai até ora, não tem nada a ver com Deus, mas ele fala que meu filho te abençoa. E Deus honra isso. Imagina um pai que teme a Deus. Imagina um homem que teme a Deus. Irmãos, a minha filha, quando ela vai fazer uma entrevista de trabalho, ela vai para algum concurso, alguma coisa, pai, ora que por mim, declara, pensa aqui. Irmãos, sabe qual é a minha maior alegria do meu ministério? É quando eu posso ministrar para a minha filha, para o meu neto, é quando eu posso ministrar para a minha família. Porque se eu conseguir ministrar para a minha família, eu consigo ministrar para qualquer pessoa, irmão. Porque a unção começa aqui e vai espalhar, irmão. Amém? Amém? Você crê nisso? Há poder na tua palavra que sai da tua boca, porque Cristo você é o cabeça do teu lar. Existe um cabeça e um cabeçudo, né?
Tem homem que ele não é o cabeça do lar, ele é o cabeçudo, ele faz um monte de besteira sem consultar a Deus, sem consultar a palavra. Mas como um homem que em direção de Deus, ele é o cabeça do lar e Deus é o cabeça dele. Tudo que ele faz, Deus faz prosperar, porque Deus manifestou uma unção sobre a vida do homem. Amém? Você crê nisso? Diga assim: eu sou sacerdote do meu lar. Nem todos aqui têm filho, né? Quem não tem filho aqui? Se eu não fosse aqui, o David ainda não tem, mais vai ter. Mas a missão já está na cabeça, né, David? Daqui a pouco começa a espalhar. Mas às vezes ele fala assim: mas se eu não for pai? Aí, ó, é que eu gerei em Cristo. Você pode dar uma vida que você ganha, quando você ministra sobre ela, o óleo está descendo, irmão. É um filho espiritual que você tem. Se o David crê em alguém no teclado, faz um discípulo, o óleo de Deus está descendo, ele é sacerdócio na vida de quem ele treina, de quem ele. Irmãos, você vai gerar aquilo que você é. Eu sou japonês, vou gerar um africano. Quem quer ser bênção na vida das pessoas aqui? Quem quer ser bênção na vida das pessoas? Irmão, tem a maior alegria. Eu vejo o D'Angelo aqui hoje, feliz, irmão, porque eu discipulei o irmão Antônio, que é o pai do D'Angelo. Irmãos, eu senti, eu fui pregar numa igreja, cheguei lá, o pastor começou a chorar. Começou a chorar como: meu pai na fé, isso aqui é meu pai na fé. Mano, me arrepiei. A igreja até lotada. Eu falei: meu Deus, eu gerei um homem que gerou, olha quantas vidas aqui. Sabe como é que eu ganhei esse homem para Jesus? Estava num culto, uma mesinha assim na casa de uma pessoa. A mulher entrou pedindo socorro, ela viu o culto, ela entrou pedindo socorro, e ele atrás da mulher, sem camisa, cheio de sangue, ele tinha quebrado uma janela, uma faca na mão. Ele entrou num culto, numa garagemzinha assim, ó. Eu vou matar ela. Quando ele chegou perto do culto, eu disse: você cai por terra agora, Satanás. Ele caiu de joelho. Começou a chorar, eu quero que Jesus largou a faca, caiu ali, ó. E hoje ele é o pastor lá no Santos Dumont. Irmão, por quê? Porque existe uma unção sobre a nossa cabeça. Você crê, irmão? E você tem que deixar fluir. Tem que deixar. Irmão, o que é Deus ter unção? Eliseu, por exemplo, um homem ungido, mas foi fazer cultura, não ungiu ninguém. Foi um grande homem de Deus. Eu não quero levar você nessa cultura, irmão. Eu quero deixar que essa unção jorre sobre a minha vida. Quem quer ser bênção para a vida de outras pessoas aqui? Amém. Glória a Deus. Deixar fluir, irmão. Tem que deixar fluir. Uma coisa interessante que eu quero falar dentro desse estudo. Eu não vou nem ler o texto aqui. Quem conhece a história de Davi aqui? O rei Davi. Irmãos, Davi ele foi ungido em 3 lugares. Sabia disso? Davi recebeu 3 unções. Ele recebeu uma unção na casa de Jessé, o seu pai. Depois ele recebeu uma unção em Hebron. E depois ele foi rei sobre toda Israel. Diga assim: na casa de seu pai, em Hebron, e sobre toda Israel. Óleo na cabeça, na barba e na orla. Existem degraus, irmãos. Por que a primeira unção de Davi foi na casa de seu pai? Porque se você não for ungido na tua casa, não é ungido em lugar nenhum. Se tu não for crente na tua casa, não é crente em lugar nenhum. Porque a obra de Deus começa na nossa casa. Quem não cuida dos seus, da sua família, negou a fé. A Bíblia diz: é pior do que o incrédulo. Esse negócio de profeta de casa não tem. Como é que eles falam? Profeta de casa não tem honra, né? Não foi isso que Jesus disse, não. Jesus disse: não há profeta sem honra, senão da sua própria pátria. Mas ele disse aqui agora: Cornélio foi bênção na casa dele, e tu também vai ser bênção na tua casa. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ser bênção na nossa casa. Porque viu um personagem. E você sabia que Deus manifestou a graça do Velho Testamento? Quem sabia disso? Que Deus manifestou o tempo da graça depois de Cristo, não é? Mas sabia que tem manifestação da graça do Velho Testamento? Sabia dele? Tem várias manifestações da graça. Quer ver uma manifestação da graça? Prostituta de Jericó. Deus disse que ia destruir Jericó. Aquela mulher viu a fama, não tinha visto que Deus falou, mas ela ouviu que Deus tinha aberto uma bebeira, que Deus tinha afogado o faraó, que maná tinha caído do céu. Ela disse: eu tenho ouvido falar das maravilhas deste Deus. Então ela escondeu os espias na casa dela, lá em Jericó, e Deus disse que ia destruir Jericó, não ia sobrar nada. Nem prata, nem ouro, nada. Deus ia exterminar tudo. Mas Deus falou: não, Raabe eu vou poupar. E aquela mulher tinha tanta fé, sabe o que ela fez? Ela
disse para os espias: ó, eu vou esconder vocês aqui, mas quando vocês entrarem em Jericó, salva a minha família. E os espias fizeram um pacto com ela. Sabe o que ela começou a fazer? Ela era a família, ela começou a chamar tio, tia, a casa dela encheu. Pode ver, ela pegou todos os parentes e colocou dentro da casa. Jericó caiu, mas a casa de Raabe foi salva. Porque aquela mulher acreditou. Manifestação da graça. Deus disse que ia destruir tudo. Por que aquela mulher foi salva? Deus manifestou a graça lá em Jericó. Amém? Amém? Por causa de uma mulher que teve fé. Por isso que ela está lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Raabe escondeu os espias. Estava a academia dos heróis da fé. E outra coisa, viu? Raabe está na linhagem de Jesus. Olha lá. Na linhagem de Jesus, genealogia de Jesus, você vai encontrar Raabe lá. Você vai encontrar Ruth lá. Por quê? Porque Ruth é moabita, a Bíblia diz que os moabitas não entrariam na congregação. E Ruth entrou na família de Davi. Por quê? Porque Deus manifesta a sua graça quando alguém na casa crê. Você crê? Glória a Deus. Você não se Raabe, uma prostituta, pode fazer aquela. Pode entrar na. Irmãos, tem gente que viu uma vermelha abrir, comeu maná no céu, mas não passou de Jericó. Raabe era a última cidade, Jericó era a última cidade. Aquela mulher pegou a última etapa e entrou na Terra Santa. Porque não importa o tempo que você anda com Deus, o importa é se você tem compromisso com Deus. Que tem gente andando debaixo da nuvem, mas desobedecendo a Deus. Tem gente que está no tempo, tem pessoa que está tanto tempo na igreja, mas a sua oração está retida. Mas Deus ouviu o clamor daquela mulher chamada Raabe, irmão. Amém? Amém. Aquela mulher não tinha marido, aquela mulher era prostituta. Mas naquele momento, ela fez papel de sacerdotisa. Ela intercedeu pela sua família. Pode ver, Deus salvou Raabe em toda a sua casa. Jericó subiu, mas ela entrou na terra prometida. Amém, irmãos? Você crê que Deus pode fazer isso na nossa família? Amém. Você crê que Deus pode fazer isso na nossa família? Amém. Louvado seja Deus. Diga assim: tem um óleo precioso sobre a minha cabeça. Irmãos, você é um representante de Deus. Você é sacerdote de Deus. Foi falado aqui: o homem é o cabeça da casa. Quando a mulher precisa tomar a frente do homem, o negócio está feio. Às vezes a mulher que tem que ir lá. O homem tem que proteger a sua família, o homem tem que decidir pela sua família. Tem que se colocar na brecha, tem que falar: não, eu vou me colocar aqui, eu vou segurar o colchão aqui, mas eu vou orar pela minha família. Tem gente que vê o diabo quebrar tudo, irmão. Fica com o braço cruzado. Se Deus quiser, Deus faz. Não, irmão, entra na presença de Deus. Vai para cima, em nome de Jesus. Às vezes acontece, mora nos parentes do lado da minha casa, às vezes acontece um sem por isso, vai, irmão. Minha esposa: vamos lá não, vamos, fecha a porta e vamos orar. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado e potestade. Amém. Diga assim: intercessão. Vou ficar só nisso aqui, irmãos. Diga assim: eu sou um representante de Deus no meu lar, na minha rua, na minha família. Deus pode salvar, irmão. Deus é maravilhoso. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, na frente da casa da minha sogra tem um centro, na rua São Jomério. Talvez você já até tenha visto esse centro, na frente da casa da minha sogra. Agora eu moro ali. Tem um pai de santo lá, já está há anos lá. E ele começou a jogar umas coisas lá no quintal da minha sogra, eu jogava de volta para lá. Nós fazíamos vigília lá, eles apedrejavam a janela, a gente fazia vigília à noite, eles apedrejavam a janela, nós começamos a orar. Irmãos, Deus salvou a mulher dele, salvou as duas filhas. Hoje o filho dele é tecladista na igreja, as filhas dele participam do ministério de louvor, dança na igreja. Ficou só ele lá. Quem ganhou? Ele já ficou com câncer, já quase morreu. Está endurecendo o coração dele. A família dele saiu de lá. O filho dele, que ia ser o sucessor dele, abandonou tudo. Hoje ele é tecladista na casa do Senhor. Oração tem poder. Oração tem poder. Amém? Você crê nisso? Oração tem poder, irmão. Há poder na sua oração. Deus pode fazer muita coisa, irmão, quando nós oramos. Nós temos que se colocar na presença de Deus. E quantas vezes eu já tenho experimentado isso, irmão? No meu lar, na minha família.
Eu me lembro que a minha família começou a zombar de mim. É presbítero? Não sei o que, sabe? Falei, Senhor, eu lembro até que minha mãe, brincando assim, fez uma piadinha com minha mãe ficou doente. Uma enfermidade que ela não conseguia colocar a perna no chão. Naquele dia eu falei, Senhor, o Senhor me chamou. Eu falei para minha mãe agora, se eu sou um homem de Deus, se Deus me chamou, se eu sou um presbítero de Deus, a senhora está curada agora. Minha mãe ficou curada naquele dia, nunca mais ela zombou do meu ministério. Mas por que eu fiz isso? Irmão, sabe por quê? Você tem que profetizar a sua fé no meio da tua casa, no meio da tua família. Porque se não for ungido na casa de Jezé, não é ungido em lugar nenhum. Você tem que, minha filha está enferma, vai lá e coloca a mão, irmão, e ora. Se não curar, pelo menos você colocou a mão e orou. Tem que fazer a sua parte, quem crê. Às vezes a gente fala da fé, mas a gente não age sobre a fé. Uma vez um irmão falou assim, se nós cremos em 10% do que nós pregar, nós vamos revolucionar o Brasil. Às vezes a gente prega, canta e não crê, prega. Deus vai abrir o mar, mas na hora que você está na frente do mar, você teme, né? Nós precisamos orar, irmãos. Há uma unção de Deus sobre a nossa vida. E o diabo sabe disso, ele não quer que você abra a boca, não, ele quer que você fique bem quietinho, nem fale nada. O pastor chamou o moço, né? Tinha um homem lá em Demoniado, o pastor chamou um rapaz para ir com ele no jovem, chegou lá, o cara estava quebrando tudo dele, dentro da casa. E o pastor entrou com aquele jovem, ele ficou com medo lá no canto, amuado. Quando o demônio estava manifestando na mulher, viu que ele estava com medo, foi na direção dele. Eu te mato, desgraçado. Ele com medo falou, sai, como Jesus, quando ele fez assim, o cara caiu no chão demoniado. Olha o poder, irmão, que tinha naquele jovem, ele com medo. Por isso que eu falei de Arão aqui, Arão foi lá no meio, lá, o incensário, Deus parou a matança. Depois ele falou, corre, Arão. Vai lá no meio. Você vai ver esse texto aí. E Arão foi lá no meio, Deus parou a matança. Se Raabe pode salvar a sua família, uma prostituta de Jericó, que nem conhecia a palavra de Deus, mas ela creu. Por que às vezes a gente fica 10 anos na igreja, chega uma pessoa, na mesma semana recebe a vez que a gente está esperando 10 anos na igreja? Meu Deus! Estou te buscando aqui há 10 anos, essa pessoa não chegou aqui e já recebeu a bênção que eu estou te embora. Nem quando eu estou orando, meu filho. Ela creu. Ela acreditou, irmão. A gente fala, mas fala da boca para fora, irmão. Sabe quando é que acontece essas coisas na nossa vida? No momento que a gente crê. Quando aquele centurião disse para Jesus, não precisa da minha casa, eu sei que tu tem autoridade. Se eu disser somente uma palavra, o meu criado sarará. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento que Jesus disse, Pai, porque ele está curado, já vinha gente trazendo notícia que ele já tinha sido curado naquela hora. Porque na palavra de Deus há poder. Amém? Na palavra de Deus há poder. No momento que você crê, é o momento que acontece, irmão. Dentro da vontade de Deus. Nós precisamos crer no que nós oramos. Precisamos crer no que nós cantamos. Hoje eu seleciono o que eu canto, irmão. Eu estava muita besteira antigamente. Hoje eu seleciono o que eu canto. Eu quero crer no que eu canto. Eu quero cantar o que eu creio. Eu quero crer no que eu prego. Eu quero pregar o que eu creio. Amém. Porque senão é apenas palavras jogadas ao vento. Vamos acreditar, vamos acreditar. Eu vejo muitas pessoas cantando que vai deixar gastar a vida. Senhor, eu vou entregar a minha vida, vou deixar de gastar por dia. A pessoa não dá 5 minutos do tempo de oração para Jesus. Mas para você falar um negócio desse, você tem que deixar. Paulo disse, eu me gastarei, eu deixarei gastar por causa do Evangelho. Se entregou. Então cantar é fácil, viver. Você crê que há uma unção sobre a tua vida? Amém. Diga assim, eu sou cabeça. Eu sou cabeça. Deus nos chamou, irmão. Deus nos escolheu. Foi Adão deixar ela sozinha é um problema. Por que Deus foi logo no Adão? Se quem pegou lá e deu vida certa foi a mulher primeiro. Por que Deus foi em cima do Adão? Deus foi comprado porque ele deu a responsabilidade. É ou não é Deus? Responsabilidade. É de mim e de você, irmão. Que Deus vai cobrar. Não cobrar de nos mandar, não é isso não. Então assim, Deus nos dá, mas Deus também nos fala, irmão, e a gente tem de Deus. Você tem de Deus? Não tem? Amém. Nós temos de Deus. Às vezes a gente não sabe o que
Quando Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Você pode colocar alho, cebola, tomate, coentro, se tudo for sal. Tem como fazer uma comida ali, Santana? Pode colocar o que for, se não colocar sal, não tem pelo, é ou não é? Jesus estava dizendo isso: vocês foram chamados para fazer a diferença. O mundo pode ter cebola, tomate, coentro, mas sal são vocês que vão fazer a diferença onde vocês estiverem, amém? Ele trabalhando dentro da criatura, ele é o sal de lá, irmão. É o sal do teu trabalho, nós somos sal da terra e do mundo, irmão. Você pode apagar isso aqui tudo, se alguém se deu um palitinho de coisa que você consegue enxergar, irmão. Nós fomos chamados para fazer a diferença, e nós vamos fazer em nome de Jesus, porque há a unção de Deus sobre a nossa vida. Vamos deixar essa unção jorrar, irmão? Fique de pé aí, por favor. Cadê o louvozão lá dele? Deixa a unção fluir aí. Diga assim: Deus me chamou. Bem forte: Deus me chamou. E a unção vai fluir através de mim. Não vamos deixar o óleo escorrer. Não é economizar, não, sabe? Tem uma mulher que ela quebrou o vaso de alabastro, né? E derramou sobre Jesus. Não tem uma mulher que derramou o perfume? Ela derramou um pouco, a metade, não, ela derramou tudo. E esse óleo que desce sobre a nossa cabeça, ele é uma fonte inesgotável, porque ele vem de Deus, irmão. Você não vai gastar, não. Pode mandar, que Deus manda mais para você. É igual aquele óleo da mulher, quando ela encheu o vaso, o óleo, quando tinha vaso, ia o óleo descendo, irmão. Então, enquanto sua vida estiver aberta, vai ter unção de Deus liberada sobre a nossa vida. E quanto mais você entregar, mais Deus vai entregar para você. Quanto mais você ministrar, mais Deus vai ministrar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga assim: eu sou abençoado para abençoar. Irmão, você vai ver como que Deus vai usar a tua vida. Abençoe, irmão, abençoe. Um dia você vai ver: poxa, eu fiz diferença na vida de alguém. Nós somos chamados para fazer diferença. Às vezes uma palavra que sai da tua boca salva uma pessoa. Uma palavra que sai da tua boca salva um casamento, salva uma família. Tem pessoas que dão uma palavra para a pessoa, leva a pessoa ao suicídio, não é? Tem pessoas que alguém usou uma dela, ela vai para o suicídio. Mas também tem uma palavra na tua boca que pode tirar uma pessoa da morte e trazer ela para a vida. Você acredita nisso? Nós vamos encerrar aqui. Levante a sua mão assim, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, eu creio que há uma unção sacerdotal sobre a minha vida. Diga assim: Deus, eu serei bênção em qualquer ambiente que eu estiver. Usa a minha vida, Deus, e faz um canal da tua glória. Você vai ser usado na mão de Deus. Você é o varão que Deus levantou na tua casa, na tua família. Aleluia. Tudo que você fizer prosperará. Ora bacana, lava chuva de cá. Glória, 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 glória. Acima de todos. Aleluia. Acima. Creia, meu irmão, que Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus. Está o Senhor entronizado. Declara que a unção de Deus vai multiplicar sobre a tua vida em nome de Jesus. Os anjos e os homens. Deus derrama a unção sobre a vida desses homens. Unge a mente, o coração, os olhos, a boca. Que saia a palavra de bênção da boca, Senhor, do exercício. Que saia a palavra de bênção da boca do irmão Antônio, da boca do Dante, da boca dele. De cada irmão que aqui está, Senhor. Do Cláudio, Senhor, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Oh, lavajone, me canta lavar. Tu és Senhor. Governa sobre o universo.
Deus. Não precisa gritar, não. Mas chega a Deus, eu creio, isso vai usar a minha vida agora para mudar essa situação. Mudar ela, sabe? Eu me lembro uma vez que o irmão Deus mandou o irmão sair na rua e gritar: Jesus te ama. Aí ele voltou para casa e falou: vai lá e grita de novo. Ele gritou: Jesus te ama. No meio da rua, de madrugada. Depois ele gritou de novo: Jesus te ama. Ele falou: mas pode deitar, vai dormir. Aí no outro dia ele foi na igreja. Quando chegou lá, tem uma pessoa que foi à frente. Ele disse que queria aceitar Jesus. Falou: eu quero aceitar Jesus porque eu estava na minha janela do apartamento para me jogar. E eu ouvi 3 vezes uma pessoa gritando: Jesus te ama. Olha como é que nós podemos fazer a diferença. Mas aí a gente fala: não vou lá não, já estou ouvindo aqui. Irmão, como Deus pode usar na nossa vida? Uma palavra. E aquela pessoa: não sei, eu ia me jogar e eu ouvi: Jesus te ama. Jesus te ama. 3 vezes eu falei: nossa, vou matar. Creia, Deus fala assim: não sei qual é a palavra que vai sair da tua boca, mas vai ser palavra de bênção, porque Deus já te ungiu nessa noite para isso, amém? A unção de Deus sobre a tua vida, eu declaro isso no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? O anjo não pediu para ele dar a bênção, então eu vou dar a bênção sacerdotal, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Vocês podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a tua vida. Saia daqui abençoado.